Eu sou Aguinaldo Oliveira. Eu sou o engenheiro Gustavo Moraes. Esse é o SFX EnergyCast, falando com o meu amigo Wellington a respeito de sistemas híbridos, né? E seja bem-vindo, meu amigo Wellington. Muito obrigado, Aguinaldo. Muito obrigado, Gustavo, por essa oportunidade. É um prazer estar aqui, disseminando um pouco mais sobre tecnologia, sobre inovações no mercado de energia solar. Espero poder contribuir aí um pouquinho mais com o que a gente tem vivido e o que a gente presencia no dia a dia. Agradeço você ter aceito o convite. O Wellington também é professor, veio de Maringá, chegou hoje para a nossa gravação, então muito honrado pela sua presença aqui hoje. O prazer é todo meu, eu que estou honrado de estar aqui com vocês. E até para poder credenciá-lo melhor, né, Wellington? É o Wellington Pereira de Souza, ele é especialista na área de híbridos e é professor do Senai. Aliás, eu fiquei sabendo que o Senai é a grande referência desse setor em termos de formação. É isso mesmo, Wellington? Isso mesmo, Aguinaldo. O meu histórico com o Senai, eu fui aluno, né, desde quando eu era menor de idade, no curso de aprendizagem industrial, depois fiz curso técnico, até depois a minha graduação e a pós-graduação na área de engenharia elétrica. Ministrei os treinamentos de instalação em projetos fotovoltaicos do Senai, que inclusive surgiram numa parceria junto com a Aldo Solar. Quando a Aldo começou a trazer os primeiros sistemas fotovoltaicos para o Brasil, a gente construiu um laboratório para que pudéssemos dar treinamento e capacitar os profissionais que iriam ingressar no mercado. Então a gente dava todo esse suporte educacional para quem gostaria de investir, gostou de investir, quis investir no mercado de energia solar. A Aldo que teve aqui semana passada com o Vinícius. Com o Vinícius, falamos da eletromobilidade, e agora tivemos a honra de receber mais um profissional da Aldo aqui conosco. Agora, quando eu ouço o nome híbrido, eu não sei se é a minha condição de leigo que pensa assim, mas imediatamente, híbrido significa mistura de uma coisa com outra. Isso mesmo. Né? E essa uma coisa com outra é o quê? Por exemplo, para o nosso telespectador entender, nós estamos falando sobre energia, né? Energia gerada no próprio ponto, na própria casa. Né? O que é híbrido, então? O princípio é a conversão da energia luminosa para a energia elétrica por meio dos módulos fotovoltaicos e as formas que eu tenho de aproveitar essa energia. O primeiro modelo de operação foi o off-grid, né? Utilizado em sistemas aeroespaciais, aplicações isoladas, implementos em malhas rodoviárias, tudo que precisava ter energia e você tinha uma dificuldade de levar uma infraestrutura de rede elétrica que atendesse esse ponto, desenvolvia-se os sistemas off-grid. Né? Era o módulo fotovoltaico fazendo a conversão, uma bateria gerando estabilidade na operação, porque existe a intermitência, né, da irradiação, o sistema não conseguiria manter operando sozinho, e a carga em si, fazendo o consumo dessa energia. Talvez algum inversor autônomo ali, converter na corrente contínua, né, que o módulo gera em alternada, para justamente se adequar com o padrão das cargas. E basicamente um sistema que não dependia de qualquer outro elemento para operar, por isso off-grid, né? E não tinha nenhuma conexão com rede. Ele estava ali isoladinho. Isolado. Isso mesmo. Daí muitas pessoas pensam que o on-grid surgiu primeiro, né? Porque agora está se disseminando mais a questão da bateria, os sistemas híbridos, mas a princípio o off-grid surgiu primeiro. Daí viu-se que haveria a possibilidade de gerar economia. Mas como que eu conseguiria economizar com o sistema, sendo que o custo de bateria na época ainda era muito alto? Sim. Então, só para o leigo entender, eu sou o leigo para a gente entender. Off-grid era uma coisa isolada, on-grid ele está ligado à rede. Isso e mesmo. Lá no passado, o off-grid ele surgiu não como barateador de energia, mas como uma solução para levar o negócio longe. Isso Onde não chegava tinha uma rede elétrica, por exemplo, né? Perfeito. E aí o sistema, principalmente no Brasil, ele cresceu muito a partir do momento do on-grid, onde se autorizou, através de uma resolução normativa de 2012, que ainda não era possível, e aí veio a atualização dela em 2015, quando se autorizou a conexão na rede, e foi aí que surgiram. Então, a gente está falando de uma história recente, de 10 anos, um pouquinho mais, Isso né, mesmo. que autorizou
essa conexão na rede, claro, através de uma série de processos e projetos onde se autoriza essa conexão na rede, e aí sim surgiu o sistema on-grid, que é um sistema conectado na rede, como é na maioria das residências hoje no Brasil. Que se eu gero mais do que eu uso, Wellington, eu devolvo para a rede, é isso? Isso mesmo. O princípio do sistema on-grid é você estar conectado à rede e fazer a divisão do atendimento da carga com essa rede. Ou seja, o sistema ele se sincroniza com todos os parâmetros da rede local, né, da concessionária local, e permite que a energia que é gerada seja aproveitada diretamente nas cargas, e se por acaso eu não consuma toda essa energia, ela passa pelo medidor no sentido contrário, né? Normalmente ele viria da rua para sua casa. Então da sua casa agora vai para a rua e vira crédito. Depois do final do mês, isso era contabilizado com o custo total da sua conta, te trazendo mais economia. Então daí surgiu o princípio da operação on-grid, que veio logo após o off-grid. E o híbrido? O híbrido é a junção dos dois. É o melhor dos mundos, eu costumo dizer. Por quê? Ele, além de permitir ter uma segurança energética, ter uma redundância de operação, porque você tem um sistema de bateria, ele permite conversar com a rede, que antes não era possível por conta de justamente homologação de sistemas que permitiam essa conversação com baterias. O grande receio da concessionária era que, uma eventual falta de rede, você continuasse gerando, injetasse essa energia na rede, e se por acaso um profissional tivesse tido algum problema na rede, na rua, alguém fosse eletrocutado, né? Tivesse um surto, tivesse algum problema, porque você injetou energia no momento que não poderia ter energia na rede. O híbrido, ele surgiu muito à frente, né, do on-grid, até ter-se as primeiras homologações dos inversores que permitiam fazer essa conversação com baterias e ainda assim atender o antilhamento, que era a condição de não injetar energia na rede quando ela faltasse. Ou seja, veio a segurança, né? Isso mesmo. Eu acredito que a gente pode explorar um pouco mais esse assunto de uma maneira até mais ampla, Gustavo. Sim, até citar aplicações para eles. Como que ele pode ser aplicado, né? Mas vamos fazer um intervalinho comercial antes e a gente volta daqui a pouco. Aí a gente aproveita também para o nosso telespectador que porventura esteja vendo o SFX EnergyCast pela primeira vez, já conhecer também a SFX, a empresa que idealizou tudo isso aqui. Pensando em investir em um novo negócio? A energia solar fotovoltaica é o setor que mais cresce no Brasil e no mundo. Isso porque, além de renovável e não gerar danos ao meio ambiente, a energia solar ainda pode economizar até 95% na conta de luz. E a SFX Solar, há mais de 20 anos no mercado, oferece a você a oportunidade de ter o seu próprio negócio com um baixo investimento e alto retorno. Nossa experiência de negócio e estrutura permitem que os franqueados entrem fortes e capacitados no mercado, se preocupando apenas com o setor comercial. Disponibilizamos um treinamento comercial para você e sua equipe, além de todo o apoio de marketing, como site, cartões de visita, folders e muito mais. Tudo pensado no sucesso da sua franquia. Querendo empreender no setor que dobra de tamanho a cada ano? A SFX Solar é a escolha certa. Venha empreender com a gente. Seja um franqueado você também. Segundo bloco do SFX EnergyCast, falando aqui novamente com o Wellington Pereira de Souza, nosso especialista em híbridos aqui, e entender, Wellington, quais são os desafios de se implementar esse sistema numa residência, numa casa, por exemplo? Olha, eu costumo dizer que a grande dificuldade para o profissional que implementa esse sistema e também para o cliente que queira ter um conjunto com armazenamento, um elemento de segurança energética, é entender as dificuldades ao se implementar um sistema como esse. Quais são as dificuldades? Diferente do on-grid, o profissional antes pegava uma conta de energia, fazia uma média, né, do consumo e impactava ali a relação do quilowatt-hora no metro quadrado da região
com a potência que precisava implementar. Muitas vezes ele nem sequer fazia uma visita no local, apenas avaliava telhado e condições de instalação. Hoje, a grande dificuldade para implementar, e que a gente sempre bate na tecla quando estamos fazendo alguns treinamentos, é que você agora passa a entrar dentro da instalação do cliente. Olhar o quadro de carga dele como um todo, avaliar os perfis das cargas como um todo, né, de uma forma geral, motores elétricos, existem correntes de partida, existem cargas com fator de potência, rendimento, isso tudo impacta na capacidade de entrega do sistema. Então entender o perfil de operação dessas cargas e que efetivamente é crítico para o cliente vai ajudar a montar um projeto adequado com uma boa relação custo-benefício. E isso é interessante porque a gente está até conversando aqui no intervalo o quanto o custo do armazenamento diminuiu nos últimos anos. Então, antes era muito caro você, principalmente numa residência, você instalar um sistema híbrido ou fazer ali um retrofit do seu atual sistema on-grid para um sistema híbrido. E hoje essa conta já está fechando. E é que nem o Wellington comentou, você entender a necessidade do cliente. Por quê? O cliente, né, às vezes ele é leigo, ele fala assim, nossa, São Paulo, por exemplo, capital, muito apagão da Enel. Eu não quero mais ser cliente da Enel, quer dizer, não tem essa como, possibilidade. Né? Então eu quero colocar backup, tá bom, para que você quer? Eu quero para minha casa inteira. Eu quero para minha casa inteira por 2 dias. Pô, mas você vai usar num apagão o seu ar-condicionado da casa toda por 2 dias seguidos? Né? Você vai, enfim, né? Teve uma pessoa, então coloca assim o que é prioritário. E a pessoa colocou máquina de lavar. Eu falei, pô, mas será que acabou a força, você vai querer lavar uma roupa, por exemplo, enquanto acabou a força? Tem coisa que você raciona. Você tem que ir ali, né, e orientando o cliente, olha, isso daqui é interessante, um freezer, é legal, tá? E então o cliente entendeu o que é prioritário. E às vezes você respeitar o cliente, porque teve um cliente que na lista de prioridades dele, ele colocou a cervejeira da sacada. Então, ok, para ele isso é uma prioridade, então vamos deixar essa perfis e perfis, né? Errado não está. Totalmente errado ele não está, né? Então, isso. E aí sim, com isso, e por quantas horas? Por 2 horas, ok. Porque você também consegue verificar junto à concessionária a quantidade de interrupções de energia que teve no ano anterior e por quanto tempo. Então você consegue falar para o cliente, olha, você na sua região, você não vai precisar de 6 horas de backup. Com 2 horas é o suficiente. Então com isso a gente consegue calcular, que nem o Wellington comentou, o tipo de inversor interessante para esse cliente, a potência dele, e a bateria ou as baterias. E apresentar uma proposta para o cliente, mas ele vai estar ciente que a partir do momento que ele for utilizar ou na necessidade, são aqueles equipamentos que serão atendidos pela bateria. Então, e com isso já começou a dar viabilidade. A gente tem, nós mesmos temos vários clientes já que já estão instalando pela primeira vez. O primeiro sistema do cliente ele já está instalando um híbrido, ou já tivemos clientes também onde ele já tinha um sistema instalado conosco e a gente fez um retrofit para instalar um sistema híbrido para ele. Isso mesmo. Então isso utiliza muito espaço físico? Olha, a princípio é pouca coisa além do que a gente vê num sistema on-grid. Eu acho que está mais ligado à necessidade de abrir a infraestrutura elétrica do cliente, fazer uma separação de cargas, montar um quadro de backup, do que efetivamente ter espaço o suficiente. A maior parte das baterias hoje de lítio, ferro e fosfato, pouco espaço, tá? Com uma densidade energética bastante elevada e pode ser implementado como o próprio inversor. Bateria em wall de parede não ocupa muito espaço e é fácil de implementar. Então é um equipamento bastante simples, inclusive, de se programar e traz uma série de setups que, além de segurança energética, te trazem várias opções de utilização, principalmente para os grupos consumidores divergentes, né, do grupo B. É uma tendência. Isso mesmo, com certeza. É uma tendência, com certeza. Vale até um ponto, né, nessa questão que ele falou que o custo da bateria, né, reflete muito na decisão do cliente. E desde 2020 que eu fiz as primeiras implementações com sistemas híbridos, eu tinha baterias hoje que custam em torno de R$5.000, custando a R$14.000. É uma questão de demanda. Assim como o on-grid
começou com um custo consideravelmente elevado, E baixou, payback né? de Baixou 8 bastante. anos, hoje a gente tem payback de 2 anos para on-grid. Isso E mesmo. a tendência do mercado com baterias também. Muito bom. Bom, vamos para mais um intervalinho? E no final eu quero entender a parte comercial, quero entender se isso aí realmente é relevante para o consumidor comum, para aquele consumidor pessoa física e, por que não, também para pequenas empresas. Ok? Vamos para mais um intervalinho, a gente volta daqui a pouco com mais do SFX Energy Cast. Voltamos com SFX EnergyCast, eu, Gustavo Moraes, e o Wellington, nosso professor aqui, e estávamos batendo um papo aqui no intervalo, e o Wellington realmente é um conhecimento muito grande nessa área. E o que eu quero te perguntar é, que eu entendo que não adianta nada, e falei isso no programa passado, que não adianta nada você ter o melhor produto se ele não é vendável. Eu quero saber se ele é comercializável, se ele faz sentido para a pessoa física, para o morador de uma residência, se ele faz sentido para pequena, para média empresa. Conta como que ele vai ser aplicado isso no dia a dia e como que ele é comercializado, Hélio. Perfeito. Eu costumo dizer que a grande forma de medir isso é o quanto de tempo o sistema dura para se pagar, né? Às vezes, pelo custo mais elevado, a pessoa tem o costume de avaliar só pelo quilowatt-hora gerado e fala assim, pô, aumentou bastante o preço por conta das baterias, então meu payback vai se delongar demais. Mas imagina uma indústria farmacêutica que se perde 3 horas de refrigeração em determinados produtos, perde mais de 200 mil reais em insumos, 300 mil, 400 mil, que seja. Muitas vezes o payback de um sistema com baterias vem em um dia de atuação, sim, apenas, né? Então, o impacto do sistema é medido muito pelo atendimento e a condição crítica que ele está suprindo ali, né? E é claro, fugindo da questão de só segurança energética, a gente pode avaliar, por exemplo, o consumidor do grupo A, né? O consumidor que paga tarifa no horário ponta um pouquinho mais caro, né? O consumidor que já tem demanda contratada, muitas das vezes ele é fadado a contratar um gerador diesel, implementar um gerador diesel para que nos horários das 18 às 21 horas, que a energia chega 4 a 5 vezes mais caro, ele consiga continuar operando. E se eu tiver um sistema que eu gerencie o momento de consumo, né, de abastecimento, de carregamento dessas baterias e o momento em que ela vai injetar, eu posso possivelmente injetar no horário que a energia é mais cara. Então eu estou rentabilizando o meu sistema. Eu estou saindo do cenário de só segurança energética e caminhando num caminho de eficiência energética, né? Explorando mais a questão da eficiência. Por exemplo, o consumidor do grupo A também tem demanda contratada, né? O mercado, o estabelecimento, a pequena indústria ou os consumidores de grande porte. Será que eu não poderia implementar um sistema que resolvesse situações onde a minha demanda, eu preciso de um pouco mais de potência e se eu estourar a demanda, meu custo vai ser dobrado? Eu poderia, por exemplo, utilizar uma solução que é conhecida na parametrização dos inversores como peak shaving. Eu resolvo os problemas de alteração de demanda, né? Onde eu sobressaio a demanda da minha carga. Outra situação também que é muito pouco explorada é a possibilidade até de correção de fator potência, né? Muitas das indústrias, muitos dos consumidores a nível industrial tem muitas cargas indutivas, né? E isso gera componentes na rede que são cobradas à parte, né, como energia reativa. E com o sistema com bateria eu posso corrigir isso também. Então, são um leque de fatores que eu posso utilizar a meu benefício, tentando rentabilizar o meu sistema, não só visando a questão da segurança energética, mas também a questão da eficiência energética.
E isso é interessante porque, inclusive, a gente tem alguns exemplos práticos disso, né? Que nem o Wellington comentou. Não é só a segurança energética, mas, como ele falou, uma multa por energia reativa, que são mais problemas mais técnicos, uma ultrapassagem de demanda que você paga o valor dobrado. Mas, por exemplo, a gente tem um caso de uma indústria de bebidas que, quando eles tinham uma queda de energia, parava toda a esteira. Quando voltava, a esteira voltava, mas o software não. Às vezes demorava 10 minutos para carregar novamente, setar todos os parâmetros da esteira para a esteira poder funcionar. Ou seja, a esteira já estava energizada, mas ela não podia operar porque o software que fazia isso tinha que setar eles novamente, eles demoravam quase 10 minutos. Ou seja, às vezes uma parada impactava demais na produção. E isso foi resolvido com um banco de baterias. E às vezes essa parada de 10 segundos, 30 segundos e já caía o software. Exatamente. E aí o software demorava muito para voltar, então ficava todo mundo parado lá. Então esse é um ponto. Segundo ponto, um outro cliente nosso de um hospital, onde a gente implementou um sistema de bateria. Eles tinham dois sistemas de gerador lá, um de conforto e um de emergência. Então, o de emergência era menor, que estava conectado principalmente aos equipamentos da UTI do hospital. Só que são equipamentos muito sensíveis. Então, quando caía, entrava o gerador, esse delay pequeno que tinha e até o gerador entrar em plena carga e os equipamentos voltar a funcionar, diminuía a vida útil dos equipamentos e tinham paradas mais frequentes para manutenção. A bateria resolveu isso também, ou seja, ele teve mais segurança, mas ele teve também menos equipamento parado, menos manutenção, menos troca. Então, tudo isso são valores que às vezes a gente não consegue colocar numa proposta. Fora o custo operacional, né, de um gerador. De um gerador. Uma máquina rotativa, ele inventa combustão. Exatamente. A insalubridade de um colaborador alimentando combustível ali. E um terceiro, que aí já é um caso menor, uma residência onde ele tinha, uma grande residência, onde ele tinha todo equipamentos, aparatos de segurança, pelo tamanho até da residência, cabine, guarita blindada e tudo mais, mas não tinha um sistema de segurança energética, ou seja, se acabasse a energia, tudo que ele fez para segurança não funcionaria. E aí a gente implementou um sistema híbrido e aí sim ele teve um sistema, uma casa segura, ou seja, ele pôde confiar 100% em todo o equipamento de segurança que ele fez, porque ele tinha um sistema híbrido de bateria. E aí, antes do programa acabar, porque tem muito assunto, a gente pode falar da última aplicação, que é dos eletropostos, que foi o assunto do programa passado, e o que um sistema de armazenamento pode auxiliar num eletroposto, por exemplo. Eu gosto de assemelhar o sistema com uma caixa d'água, né? Você tem a água vindo da rua, enchendo a sua caixa, não estou precisando de água da caixa, ela permanece cheia, e eu posso utilizar a água da rua. Faltou a água da rua, o que vai acontecer? Você vai abrir a água da caixa, quer dizer, já é automático, não precisa nem mexer, né? Imagine um eletroposto, ou vários eletropostos que são atendidos por uma rede comum. De repente eu preciso de uma demanda maior de energia para atender esses outros pontos de recarga. O sistema como bateria, ele dilui a necessidade de consumir tudo da rede para alimentar esses pontos de recarga e ajuda a amenizar o efeito, né, dessa potência pico repentina e, de certa forma, atender mais pontos que muitas vezes não poderiam ser atendidos se eu não tivesse um elemento de armazenamento que me desse esse conforto de operação, tendo em vista a estabilidade que ele gera para a rede e o auxílio que ele dá em situações que eu tenho demanda limitada, né? Qual que é a vida útil de uma bateria, de um sistema desses? Depende muito de cada fabricante, de cada modelo. Em média, hoje, as baterias que mais a gente tem visto sendo implementadas para sistemas de pequeno e médio porte são em torno de 6.000 ciclos a 8.000 ciclos, né? Podendo variar aí para mais ou para menos, mas nessa faixa de operação. O que é um ciclo? É um ciclo de carregamento e descarregamento. Então, se eu, por exemplo, tiver uma ciclagem dia após dia, eu estou falando de mais de 12 anos de operação tranquilamente. Ou seja, se eu usar ela todos os dias, que é muito raro, no mínimo 12 anos. Muito bom. Tá certo. Wellington, muito obrigado por ter vindo ao SFX Energy Cast. Eu e Gustavo, nós sempre queremos receber pessoas que têm conteúdo, que têm informação para trazer, né, Gustavo? Com certeza. E espero que você volte outras vezes aqui ao nosso programa. Com certeza.
Eu agradeço o convite de poder participar desse momento aqui com vocês e espero realmente que venham mais oportunidades, porque o mercado está em fase de crescimento, né? Tem muita coisa para vir aí e a gente está aí para auxiliar a disseminar cada vez mais tecnologia e levar o nosso sistema elétrico a patamares aí cada vez melhores de atendimento ao público. Muito bom. Muito bom, o SFX EnergyCast fica por aqui, mas volta na próxima semana e você, obviamente, volta conosco também. Então, toda quinta-feira, às 22 horas, só digitar aqui no canal 25.